Olá, você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato@bizarrismos.com.br. Para acompanhar os nossos posts, novidades, indicações e curiosidades, segue a gente lá no Instagram, @bizarrismos. Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast. Olá, ouvintes do Bizarrismos! Estamos de volta, primeiro episódio do ano e a gente já começou daquele jeito. A gente caçou pessoas bizarras da internet e falou, o seu lugar é aqui. E a pessoa falou, é mesmo, eu estou indo aí. Eu estou com um convidado inédito e tomara que ele volte aí muitas outras vezes, vai ser sempre bem-vindo. Como o conteúdo dele é bem-vindo no nosso dia a dia e vocês vão saber qual é. De recados iniciais, para alegria de vocês, eu não tenho nenhum, tá? Não vou ficar aqui me prolongando, só vou falar que eu estou com uma sinusite que está durando 365 dias, então a minha voz tá um pouquinho nasal, mas enfim, né? É importante a gente ler história bizarra pra vocês. E é isso, então eu vou falar aqui o meu convidado e eu peço também que ele se apresente e no final fale pra vocês, né, do que a gente vai falar hoje. Olha, pra quem já viu alguns fatos da internet, viu coxinha sabor WhatsApp, viu o curso de jogo do bicho do Senai, viu tudo que animal de ruim na internet sai da Bad Vibes Memes. Então, uma página aí que todo dia premia o brasileiro com conteúdo da qualidade mais duvidosa. Então aí, sou um cara contraditório porque eu nunca tive nenhuma experiência sobrenatural, porém ao mesmo tempo eu sou um belo de um cagão, eu tenho medo de tudo, cara. Então, eu tô até com medo de conferir o que vai rolar, porque eu realmente sou muito bundão mesmo. E a gente tá gravando à noite, né? Então assim, você já vai falar de coisa bizarra, sombria, e depois vai deitar pra dormir, não sei como, né? Eu acho mancado isso aí, dormir com a luz acesa. Eu tô com todas as luzes da minha casa acesa e um cachorro. Então... Isso é um bagulho que não me regula muito, na verdade. Eu juro pra você que eu não ligo de ficar em escuridão absoluta, assim, não tenho medo. Mas sem barulho, sem nada, né? Sem ninguém encostando em você, né? Sendo que você tá sozinho. De preferência, sem ninguém atrás da minha cadeira me olhando. Ah, tá bom. Então, ó, dá pra você sair daí de trás, a assombração? Inclusive, você que está ouvindo nesse momento, olhe pra trás, só pra garantir. Não custa nada, né? Só pra garantir, pô. Bom, então é isso. Como o nosso Ademir já disse pra gente... Quem tá falando assim, por que essa garota tá falando Ademir? Aí vocês não estão seguindo direito essa página, tá, galera? Vão lá seguir. E uma curiosidade, você viu que o nome do meu pai é Ademir, cara? Então tava no seu sangue se tornar o Ademir. Tava no sangue, tava ali no Foi um tempo todo. chamado que você respondeu. Exato. A gente vai falar de assombrações, coisas sobrenaturais. A gente trouxe 4 histórias pra vocês, de vocês, né? De vocês para vocês. E no final eu vou contar uma historinha aí, né? Só pra dar aquela fechada pra vocês falarem, fudeu, nunca mais vou escutar essa porra. Então é esse o momento. Então, Ademir, se me permite, vou começar, tá? Vou te contar uma história aqui. Tá permitido. Eu vou contar pra vocês sobre a Lei do Silêncio Sombria. Já foi pego na Lei do Silêncio? Essa eu não fui informado ainda qual que é. É aquela que você não pode fazer barulho depois de, sei lá qual é. Inclusive, comprei um gibi na Comic Con que é... Não, nada a ver. Eu ia falar uma besteira. Não é que não pode fazer barulho. É um gibi que o cara... Cada vez que ele pisca, se ele piscar, a pessoa que tá olhando pra ele morre. É isso. Ô, louco, nem... eu não li ainda. Não, uma piscada dessa dava pra receber, hein? Vou falar pra você. Mas beleza, né? Então, essa é a outra lei, tá? Tem essa lei da piscada aí, que você gentilmente nos trouxe. Mas a gente vai falar da lei do silêncio. Bora. O que aconteceu? Eu vou te contar. A pessoa falou assim, quem falou foi uma garota, tá? Certo. Ela falou assim, na época que aconteceu isso, eu morava na casa de familiares no interior da Paraíba. Eles moravam em um sítio e, como eu e meus pais viemos de outro estado, ficamos na casa deles na cidade. Então eles tinham uma casa na cidade e uma casa no sítio. Aí, né, ela falou que tem vários relatos dessa casa, mas esse foi um dos que mais assustou a garota. E a gente vai saber o porquê. Você tá preparado? Tô tenso, já não... Esses negócios de mato nunca dá certo, essa é a verdade. Ela falou, eu tava dormindo no meu quarto, que era o quarto do meio, né, a casa era bem comprida, e eu acordei de madrugada ouvindo vozes na cozinha de pessoas conversando. Porém, os meus pais estavam dormindo e só havia eu e eles na casa.
Nessa hora eu ia falar, pô, meus parentes vieram do sítio lá, vieram da outra casa, vieram visitar, né? A gente não vai pensar no pior. Aí você nunca vai contar que é o Satanás que tá na tua casa dando um rolê. Na cozinha da sua casa de O madrugada. próprio. Aí ela falou, cheguei a cogitar que poderiam... Ah, ela falou isso, olha só se não foi uma previsão aqui. Ela falou, cheguei a cogitar que podia ser meus familiares vindo pra passar um tempo na cidade, mas eu parei pra pensar e nada daquilo estava programado. Então era muito pouco provável que fosse isso. Continuei prestando atenção e não consegui ouvir direito o que estavam conversando. Do nada, ouvi uma criança correndo pela sala e isso aumentou a estranheza, já que a gente não tinha criança pequena na família lá na época. Beleza, nessa hora aí eu já tinha apagado, desmaiado. Mas os espíritos crianças são os que mais gostam de perturbar, né, cara? Exato. Todo filme que fala assim, pô, eu tenho aqui um plot, mas eu quero deixar pior ainda. Aí ele mete uma criança fantasma lá no meio, que vai ficar falando, Mami! Sei. Ou é um velho carcomido ou uma criança. É verdade. Ou tem um filme que a velha se transformava numa criança. Acho que eram Os Outros. Não sei. Desgraçado. Enfim, esse é um dos filmes que eu mais tive medo da minha vida. Então, tem uma cena que ela entra no quarto e tem, tipo, uma criança brincando com um brinquedo. E quando ela olha, é uma velha. Sim. Então, olha só. Eles pegaram o combo da destruição da nossa cabeça. Aí tá. Essa criança tava lá brincando com uma bola, né? Pensando no Hexa, né? Com certeza. Ela ouvia claramente o barulho da criança correndo de um lado pro outro e da bola batendo na parede. Então, além da criança aparecer lá pra assombrar, ainda tava enchendo o saco, né, mano? Porra, metendo a bola na parede. Eu já não ia ter paciência. Aí ela tava lá prestando atenção, né, pra entender se aquilo era real mesmo. E aí, de repente... eu ouvi um barulho extremamente alto da criança caindo e batendo na parede do meu quarto. E o barulho foi alto e claro, como se fosse alguém vivo. Nessa hora, eu tinha certeza que mais alguém ia acordar com o barulho também. Nisso, eu ouvi a criança chorando e voltando para a cozinha. E aí veio a parte que me assustou mais. De todas as vozes, que eram muitas, eu ouvi uma mulher brigando com a criança e dizendo a seguinte frase: Para de correr e fazer barulho, porra! Você vai acordar a menina, ela tá dormindo no quarto. E só havia eu dormindo no quarto. Eu, hein? E aí, Ademir, e se essa noite você acordar ouvindo isso? Ah, mano, eu saio distribuindo bicuda pra todo lado. Não tem conversa, não, velho. Igual o Brasil nos pênaltis, né? O meu tio tem uma história que ele foi dar o meu avô era segurança, trabalhava de madrugada. O meu tio esperou o vô chegar do trampo quando era criança e deu um susto. Meu avô deu um murro na cara dele. É aquele pranks gone wrong, assim. Tipo, é maravilhoso. Ah, velho, sai fora. Acontece, né? Acontece. Quase toda história sobrenatural de você ouvir barulho e tal, tem esse plot twist que não tinha nada, né? É sempre assim. Ninguém fala, eu abri e aí eu vi lá a loira do banheiro. Tá? Não vê. Ela sempre fala, putz, no final não era nada. Vocês acreditam nisso? É, complicado. Vamos ver, né? Se a gente, só de ler essa história, não tá assombrado também agora, né? Não faça isso comigo que eu sou sensível. Então, pegue essa sua sensibilidade, Ademir, e me conte a próxima história. Vamos lá, eu gostei do nome, inclusive, aqui. Eu peço perdão a todos aqui pela dicção, mas vamos que vamos. A verdadeira conchinha reversa. Falei, é um nome maravilhoso. Eu me lembro claramente desse dia, ou melhor, dessa noite. Foi uma das noites mais aterrorizantes que eu passei na casa onde eu morava quando mais nova. A casa era, na verdade, dos meus avós, mas eu e meus pais morávamos lá. A realidade dos brasileiros pobres dos anos 90, né? Não, você viu que é só a galera com a casa emprestada dos parentes, né? É a Vila do Chaves, né? Todo mundo tem um parente que mora na Vila do Chaves, que tem vó, tio e a família do cara. Numa noite eu estava dormindo e acordei no meio da madrugada. Inclusive já era costume acordar pela madrugada. Eu sempre ouvia vozes e sentia coisas durante a noite. Não especificou que coisas, mas ok. Peraí, esse episódio é de assombração, não vem falar outra história. Bobagem. Na verdade era raro quando não acontecia. Na madrugada em questão eu simplesmente acordei do nada sem motivo algum. Não demorou muito para que eu sentisse alguém no quarto junto comigo. Eu falei, é o elemento clássico, né, do cara que sentiu que tem alguma coisa ali.
Ele sentiu. Eu não entendo isso, gente. Se eu tô deitado pro outro lado, eu não vou sentir nada. Pode ter 30 pessoas atrás de mim lá, dormindo. É que você dorme provavelmente com a coberta enroladinha por baixo do pé, aí trava, Óbvio. Entendeu? Esse é o clássico. É verdade. É assim, é a maior proteção do mundo. Se o pé tá pra dentro do edredom, nada Não pode tem conversa. Exato. Pode vir guerra que não cai nada. Exato. Minha cama ficava encostada em guarda-roupas que não usávamos. Eu estava virado de costas para a porta e de frente para esse guarda-roupa. Deixa eu vislumbrar aqui. A cama no guarda-roupa, ela tava virada de costas pra porta e frente. Ah, tá. Caralho, que quarto pequeno, hein, mano? Pois é. É tipo, você quer guarda-roupa ou você quer dormir? Aí você escolhe e no dia você faz. Pior que o meu quartinho quando eu era criança era assim, era minúsculo, cara. Então, a gente vai evoluindo na vida, né? Exato. Ou não também. Né? Meu apartamento aqui de São Paulo tem 20 metros quadrados e eu e um cachorro, mas tá ótimo. Paga 13 mil reais de aluguel em São Paulo. Por metro quadrado. Não tive coragem de virar para trás para olhar, mas continuei sentindo alguém e lembro de suar frio. Estava muito nervosa e com medo, então comecei a prestar atenção naquela energia e o que ela estava fazendo. Eu conseguia sentir claramente o que ela estava fazendo, não é tão difícil quando você é médium, ela é especialista. Porra. Ela meteu até o laudo aqui já. Ela falou, quando você tem a carteirinha de médium pelo... É o CRM, Conselho Regional dos Médiuns. Dos médiums, exato. Nessas horas eu fico um pouquinho mais aliviada, porque eu falo, bom, ela sentiu então tudo isso porque ela é médium, eu não sou médium, por mais que falem que todo mundo é um pouco médium e tal. Exatamente, por isso que eu nunca quis abrir nenhuma porta disso aí, tô de boa. Eu também, e as que eu puder fechar, eu vou fechar. Fecho também, tranco. Não, você joga a chave fora, tá ótimo. Então continuei parado e prestando atenção, até que seja lá o que estava no quarto comigo, simplesmente se sentou na minha cama quando eu estava acordado. Me lembro muito bem da sensação do colchão afundando, mas não para por aí. Puta Porra! Além de ter sentado na minha cama, essa presença se deitou de costas para mim. Lembro bem do peso que estava sentindo. Para piorar tudo, ela simplesmente encostou as costas da minha. Nunca me esquecerei da sensação horrível de ter alguém deitado com você, sabendo que não tem ninguém ali. Ah, velho. Podia ter dado uma olhada, né, velho? Aí eu achei que ficou muita lacuna, hein? Eu olharia ali. Eu tenho uma técnica, pelo menos. Se eu sinto que tem alguma coisa errada, eu dou um chacoalhãozão assim nas cobertas, que daí eu já sei que não tem nada. Eu senti o vácuo. Pronto. E se tiver, vai vir um peso, aí você fala, bom, morri. Acabou, Exato. Chegou a minha hora. Deixa eu pedir perdão pra você. Eu tenho uma história assim. Tem? Vou ter que revelar. Vai ter que revelar. A gente quer a fundo, com detalhes, essa história. Por isso Tive que puxar na minha memória. Vai que vai. Essa história te deu gatilho, né? Da garota. Mas, cara, sinceramente, se chegou nesse nível de você sentir alguém no colchão, aí você olha, né, minha filha? Você vai ficar dormindo ali com a assombração na conchinha reversa ali com você? Não. É o que eu digo, eu levanto, eu chacoalho toda a coberta e tal pra expulsar e daí eu volto. Eu não vou ficar paradinha do jeito que eu tava, sai fora, velho. É verdade, pô, tá me estranhando aqui, essa assombração? Eu sou cagão. Essas coisas são assim, vai me assombrar, eu vou ficar de boa, sem saber se é assombrando ou não. Eu achei que ela aceitou muito rápido. Aceitou. Menina, você tem que lutar de volta, minha filha. Você tem que viver ali, ou tentar viver e... Bom, é isso, né, Ademir? Foda, ela não... Essa menina aí tá precisando, sabe o quê? Comprar o seu baralho do galo lá. Sim, eu concordo. A brigar, entendeu? Usar coisas que vai revidar uma briga ali. Cara, são 32 galos, algum deles há de te proteger. Algum, garota. Tenta pelo menos 31 deles. Aí depois você fala que não deu. Ela tá dormindo até hoje com o bicho. Ela aceitou tão bem que eu acho que ela tá dormindo suave. Sem guarda-roupa, mas ok. Aí vou lá, então, Ademir. Eu vou contar pra você a história do irmão do Chuck. Já tem a noiva do Chuck, tem o filho, agora veio o irmão. Eu tinha um medo dessa porra quando era criança, cara. Você já assistiu depois de adulto? Assisti. É divertido pra caralho de ver o filme do Chuck, é muito bom. Mas dava medo. Então, eu assisti agora, durante a pandemia, e aí eu falei assim, cara, eu não tô entendendo porque que eu morria de medo. É que o que eu penso, que tipo, por uma criança, o que você tem no teu dia a dia? Você tem brinquedos, aí é um brinquedo que mata, aí é complicado pra uma criança. Eu acho verdade. Que é isso. Mas você viu o novo? Como que é agora? Não vi, o da Star Plus, né? O novo é um hacker que hackeia o Chuck, virou nutelagem. Mas olha a diferença, cara, entre ser um assassino que colocou a alma dele num ritual dentro de um boneco pra ser um assassino que hackeia um boneco. Pare, cara, pelo amor de Deus, virou um drone o bagulho. Não, aí realmente eles estão muito tentando pegar a geração Z aí como consumidor, porque não é possível.
Mas eu assisti recentemente, esses últimos anos, e eu fiquei assim, cara, esse parece mais um Todo Mundo em Pânico do que sabe, um filme de terror mesmo, assim. Ele é engraçado, porque o Chuck é muito mal educado, né? Ele dá umas tiradas, ele é puto com tudo, tipo... E ele é literalmente um boneco andando com dificuldade, com uma faca na mão. Inclusive, ele tem que ser assistido em português, tem que ser dublado, Chuck. A voz dele é muito boa. Ah, é? Eu assisti em inglês. Confia, Chuck tem que ser visto em português. Confia. Bom, o que o cara contou aqui? É um homem, tá? Um homem mandou pra gente uma história e é o seguinte. Moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro que tinha muitas histórias da época do Império. Então, assombrações aqui são coisas do dia a dia, tipo brincadeira de criança. Eu adoro o pessoal do Rio de Janeiro, que eles são muito, né, tipo... tiroteio, dia a dia. Os caras ficaram arrombados até com assombração, né? Antes era de crime, agora a assombração é com eles também. Eu não entendi a relação, só que a assombração com o Brasil Império tem tudo a ver. Então, moço, isso foi uma crítica social, a gente não entendeu. São os fantasmas da monarquia que pairam sobre o Brasil até hoje. Ele fez uma crítica que a gente não tava na vibe, sabe? A gente, tá bom, moço. Mas é isso, né? Aí o cara tava lá, né? Na cidade lá da época do Império. Falou assombração pra minha fichinha. Ele falou, eu vou contar um caso que aconteceu comigo em 2002. O que teve em 2002, Ademir? É o Penta, né, mano? O Penta! Cara, é difícil superar. Tudo pra mim, eu vejo o número 4, eu fico, 4 minutos. Tá muito recente, assim, essa ferida. Tá relacionado. Aí ele tava lá em 2002, né? Sim. E aí a filha dele, na época, tinha 2 anos de idade. E ela tinha amigos invisíveis que ela brincava. Aí o nome dos amigos, né? Baga... Peraí, que amigo é esse? Tira sua filha daí agora. Baga. Baga, Coninha e Didido. Até aí, tranquilo. Bom, pelo amor de Deus, né? Mano, olha esses nomes, velho. Okay. Baga não é, tipo, soco? Ou pode ser até um órgão genital? Pra mim, que é um órgão genital. Peraí, cara. Não deixa a sua filha se meter com essa galera, estranho, mas mano. tudo bem. Ele falou, né? Eu me cagava de medo, mas eu não falava nada a respeito. Um dia, imagina o pai da criança, tá ligado? A criança, Não, o cara tinha medo de 3 amigos imaginários, velho. Esse é o pai do ano, hein? Puta que pariu. Assombração não, é dia a dia, mas agora 3 amigos imaginários, um com o nome de órgão genital e os outros 2 nomes que não dá pra falar sem travar a língua, aí, pô, o cara falou, não, aí não, né? Aí é too much. Eles, né, se cagavam de medo, não falava nada, né? Mantinha a postura ali com a filha dele. Aí um dia, ele ficou muito bravo com ela por algum motivo que ele já não se lembra mais. E ela disse assim... O Didio não gosta de você. Foda-se, minha filha. Foda-se quem é Didio, caralho. Tem mais o que fazer, cacete. Quero saber se o cara do RH não gosta de mim. Agora, o Didio, porra, nem é Didio, é Didido. Desculpa aí, criança, se você tá ouvindo isso. Desculpa aí, Didido. Agora eu tô com medo. Bom, ele falou, já tava cansado dessa história. Então eu disse que ele, o tal do Didido, podia ir pra casa do cara. Ele tinha que ir embora. Ela disse que ele não ia embora, não. Não. Mas que ele ia morar num boneco dela. Credo. Aí, cadê? Eu perdi a história. Eu faço isso toda semana e já perdi a história. Ela mostrou, né, qual que era o boneco. Então, assim, o Didido já tinha nome e endereço novo. Ela falou, esse boneco aqui... E o cara viu, né, o pai da menina viu que era justamente um daqueles bonecos que dão risada quando você bate nele, né, nas costas, aperta o botão, puxa a cordinha e tal. E aí, um belo dia, a mãe da criança, quando ele fala a mãe dela, você já sabe que tá separado, né? Senão ele ia falar minha esposa, alguma coisa assim. A mãe da menina que tinha amigos imaginários, ela estava arrumando as coisas lá em casa e acabou molhando o tal do boneco sem querer e ele começou a rir sem parar. Durante a madrugada, eu fiquei muito irritado com aquele boneco, rindo toda... Nossa, mano, quanto tempo de bateria tem esse boneco? Aí tá, ele ficou irritado com o boneco, rindo toda hora. Então joguei ele dentro de um balde e enchi de roupa pra abafar o som das risadas que não paravam de jeito nenhum. Errou, meu filho, errou. Você tinha que pegar um martelo. Tinha que ter moído. Botar um boneco no balde. Foi inocente. As coisas acontecem com as pessoas, elas têm que saber reagir, elas têm que, né... Coloquei o boneco no balde e o barulho de risada parou. Então eu pensei que finalmente estava livre. Para o meu azar, ao virar as costas, eu disse a seguinte frase. Agora eu quero ver você dar risada, seu merda. Aí dei 2 passos e ele riu.
Joguei o balde com roupa e boneco na rua pela janela. Até hoje eu me arrepio com essa história. Ah, eu achei que esse cara pegou pilha com muito pouco, viu? Porra! E ele fez questão de mandar, tipo, em completo anônimo. Naquele formulário que não dá pra saber quem é. Sério? Sério. Isso me lembrou uma vez com um celular meu. Sabe, tipo, quando estraga o celular, quebra a tela e tal, e diz, tipo, fica em casa, acaba não jogando fora e morre a bateria e fica ali. Aham. Eu juro, mano, eu tinha um celular meu, ele tava de boa, do nada, cara. Ele devia estar morto há 2 anos. Eu juro que ele acendeu a tela, só que como tava quebrada, ficou zoada, e começou a tocar som pra caralho. Meu Deus. Do Juro. nada? Do nada de madrugada. Eu saquei uma marreta, meu amigo, mas eu destruí esse celular, juro pra você. Eu destruí até ele parar. Mas, tipo, anos, isso é verdade mesmo. Agora eu lembrei dessa história, Viu? velho. Sai As fora. histórias estão sendo gatilhos pra sua sobrenaturalidade. Tá. Gente, o Bizarro. Rodrigo, mandei pra ele ontem. Falei, olha, você tem alguma história pra contar e tal? Ele, vou pensar. Ele ficou 24 horas pensando. Eu tô lembrando agora mesmo. Então, Sai que fora. seu subconsciente pode procurar um profissional, vai te falar. Ele bloqueou essas memórias, entendeu? E agora elas estão sendo desbloqueadas em um podcast. Olha só, desculpa. Não me processa. Tá meio complicando. Bom, o Rodrigo pediu pra gente desligar aqui, ó. Desligar Tá o bom. episódio. Falou, galera. Pode censurar. Bom, É interessante, né, que a história, ele fala que histórias da assombração são coisas do dia a dia, tipo brincadeira de criança. Aí a filha dele falou de um boneco que não aconteceu absolutamente nada, ele se arrepia até hoje. não, o boneco possivelmente possuído por um tal de Didico. Ele não deu o nome, né? Não deu, você acha? Você é um belo de um frouxo, meu amigo, desculpa. Pior que eu, cara. É melhor quando a pessoa não fala nada, que a gente pode ofendê-la. Porque se ela ficar Sim. ofendida, ela vai ter que sair do anonimato. Então ela não sai. O cara vai ficar deprimido, falando, caralho, esse negócio acabou com a minha vida por 20 anos e e os caras estavam me gastando. Exato. Mas pelo amor de Deus, né, moço? A história que você trouxe pra gente. Mas tudo bem, né? Porra, que o Didico. Didido. Eu errei o nome desse boneco. Esses nomes parecem todos inventados, né, cara? Será que ele quis, né, precaver ali e falou, porra, não vou botar um nome verdadeiro? Não, eu acho que é claramente um nome que uma criança botaria, tipo, um nome que não faz sentido. Exato. Porque é Baga, ou pode ser Bagá, né? Quem sabe? É. Toninha, Didido. Didido é muito tipo uma criança falando. Parece palavras, tipo, uma criança tentando falar uma palavra e sai meio zoado. Exato. Né? É. Didido, na verdade, deve ser fedido pra uma criança de 2 anos. Ah, é verdade. Nossa, é verdade. Engasguei. Nossa, minha voz tá sumindo. Meu Deus, Didido, me desculpa. Que merda. Então, galera, depois que eu engasguei, quase morri aqui, possuída pelo Didido e o ritmo ragatanga, o nosso Ademir vai ler pra vocês a história número 4. Por favor, Boa. Ademir. O microfone Vamos é lá. seu. Wi-Fi regulado. Vamos lá. Essa história aconteceu recentemente, mas ela acaba com... Esse gato no fundo foi muito tenebroso. Você escutou, né? Sabe que é engraçado? É o meu gato. O nome do gato é Lucifer, inclusive. Não é Didido? Graças a Deus, não. Inclusive, eu olhando agora, eu virei aqui só pra porta, eu fechei a porta do meu escritório sem trinco pra dentro. Eu acabei de ver, eu tô preso pra dentro, mas a minha mulher tá na sala lá depois. Eu realmente estou trancado pra dentro. Será que é ela mesmo? Você tá ouvindo uma bola, uma criança brincando? Você não se meta na minha vida, eu falei. Beleza. Mas esse gato ficou demais, parece um efeito especial aqui. Aqui é mixagem em tempo real, Em tempo né, real. Deixa eu ver que eu me perdi agora aqui. Vai lá. Essa história aconteceu recentemente, mas acaba complementando acontecimentos de muitos anos atrás, então vou trazer um contexto. Um dos meus amigos mais próximos tem uma casa na praia e nós frequentamos essa casa desde bem mais novos. Sempre que conseguimos, nos reunimos para ir para lá. Ok. Como esse meu amigo não gosta que a gente fale que essa casa é assombrada, eu vou evitar muitos detalhes. Mas posso dizer que é uma casa de praia bem grande, que sempre coube bastante gente e dá pra reunir uma galera boa. O cara não... É especulação imobiliária, deixa o cara puto de desvalorizando, é complicado. Exato. O cara tá tentando fazer Airbnb lá um tempão, não consegue alugar a casa porque a galera tá falando da assombração. O cara bota uma estrela, tem um demônio na casa. E a estrela é só pelo demônio, o resto é bem pior. A estrela é de ponta cabeça, sabe? De 6 pontas. Exato. Ano passado, esse meu amigo chamou eu, minha namorada e mais um casal de amigos para passarmos um fim de semana por lá. A casa tem 6 quartos, porra! Então, dessa vez, não ocupamos muito espaço da casa. Pegamos 3 quartos, um para mim e para minha namorada, outro casal e outro para o dono da casa.
Na sexta, ficamos bebendo e escutando música. Passamos quase o tempo todo na varanda da casa de boa. No dia seguinte, acordamos e a casa estava sem internet. Como o sinal do celular bem ruim, percebemos logo já que o nosso Wi-Fi era o único meio de acessar a internet por lá. Tá. Nada além do esperado, né? Millennials e outras gerações tentando acessar a internet, que não consegue ficar um dia desconectado. Exato. No começo nem ligamos muito, fomos tomar café da manhã sem muita preocupação. Ao longo do dia a internet não voltou, então decidimos reiniciar o roteador. Chegando no lugar onde o roteador ficava, ele não estava mais lá. Eita. Então, as coisas estão... Caramba. Você viu? É daí que tiraram a ideia do Chuck hackeado. Eles falaram, nossa, Exato. some... Antes sumia sumia uma herança, uma joia da avó que morreu. Aí não, agora sumiu o roteador. Tá moderno. Inclusive, eu tive uma ideia, né, mano? Podia ter um filme de terror trash B, pegar um cara que ele vai e corta a fibra ótica das casas e os caras chamam o bagulho ali, tipo, a empresa da internet pra ir. E aí o próprio cara vai uniformizado e passa a régua em todo mundo. Dá um filme bom isso aí. Passa a régua! Mano, dava um ótimo filme, ou então uma manchete lá da linha direta. Você acabou de dar ideia pra algum psicopata que escuta a gente aqui? Vai voltar a linha direta, tá vendo? Vai voltar? Ah, eu vi notícia esse ano. Olha só. Essa é notícia pra Bad Vibe Meme. Você que tá ouvindo, vou dar um conselho. Você que está ouvindo o programa, vou fazer um parênteses. Acabou o episódio, depois de terminar tudo, você vai abrir o YouTube e vai pesquisar Edifício Joelma e você vai ouvir isso aí. Só isso que eu quero te dizer. Assista o episódio Edifício Joelma da linha direta. É um conselho que eu te dou. Se estiver sozinho em casa, melhor. Melhor ainda, hein, galera? Maravilhoso. Até eu vou assistir. Vou terminar aqui e vou assistir. Você nunca viu? Não, acho que não. O do linha direta, não. Então veja, Edifício Joelma. Depois me conte em particular o que você achou. Você vai ficar em choque. Sério. Eu já tô em choque. Já tô assim, Ademir, tchau. Eu vou agora no YouTube. Vamos lá. Achamos que era alguém zoando, mas ninguém sabia onde estava. Quando chegamos na casa uns dias antes, nós usamos a internet normal e o roteador estava lá. Inclusive, eu e um dos amigos chegamos a pegar a senha da internet embaixo dele. Então nós tínhamos certeza que ele havia sumido em algum momento depois que chegamos. Passamos um bom tempo procurando o roteador. Já estávamos quase desistindo, até que encontramos o bendito no gabinete do banheiro de um dos quartos. Estava guardadinho com o cabo enrolado e tudo. Tá, eu vou fazer minha teoria aqui antes de acabar a história. Pra mim isso é coisa de bêbado, pra falar a verdade. Sim, né? Claramente coisa de bêbado. É verdade. Enrolou e guardou. Porém, não estava em um dos quartos que estávamos usando. Estava em um dos quartos vazios que nem chegamos a entrar nos outros dias. Corrobora minha teoria de bêbado. Achamos muito esquisito, mas no primeiro momento não ficamos assustados, achamos intrigante. Ó, esses aí são menos bundão que o cara do Chuck aí, que já ficou em choque do boneco da risada. Essa hora, o cara já teria pego o roteador, enfiado em um balde, colocado roupa suja e tacado pela janela. Já tinha feito voar e tinha botado internet satélite. Tinha botado Starlink. Paramos para pensar e lembramos que na noite anterior estávamos todos na varanda bebendo, com uma caixinha de som tocando. E em determinado momento da noite a caixinha parou de tocar. E na hora pensamos que era algum problema nela. Porém, ela estava conectada no Wi-Fi e precisava disso para tocar música. Ou seja, o problema provavelmente foi naquele momento que o roteador foi desconectado. E repito, estávamos todos na varanda. Depois dessa hora a caixinha não tocou mais. Ou seja, foi aquele momento que o roteador saiu da sala e foi pro banheiro. Nossa hipótese mais forte foi que tinha mais alguém na casa conosco. Ficamos pensando que podia ser um daqueles casos de pessoas que moram escondidas na casa dos outros. Eu acho incrível como as pessoas elas procuram a solução mais complexa, né? Parou de funcionar a internet. Será que algum de nós bebeu e fez uma zoeira? Será que aconteceu alguma coisa? Não, tem um cara morando na casa. Vai se fuder, mano. Com todo respeito, meu amigo, vai se fuder. Eu fico. As pessoas procuram ser a solução mais complicada. Não pode ser normal. Ele vai falar assim, não, porque abduziram o roteador. Tipo, ele sempre vai pelo caminho mais ardiloso, assim. Não pode ser simplesmente um vizinho que ficou puto, pegou o roteador e tirou pra ninguém ouvir música lá mais. Essa é a minha teoria. Também. Mas enfim, né? Eles vão pela do. Como que. Tem um nome pra isso, né? Quando alguém mora na casa escondido. Acho que. Sei. Você sabe, né? Eu não sei o termo, mas sei. Mas... E isso são histórias estranhas mesmo, né, cara? A galera da Europa bizarro, morando embaixo da assoalho. Cara, eu tenho... Meu apartamento, a sorte é que ele é tão pequeno que se alguém morasse aqui comigo, eu ia encontrar pessoas. Eu vi que encontrasse e falasse, tudo bem, tudo bom. É tipo parasita. Pode ter sido isso que aconteceu com a menina lá da conchinha reversa, né? A casa tava lá, ninguém usava, bababá. Aí saiu do armário lá o bichão e ela não viu. Ó, como a história escalou. Ficamos pensando se é um daqueles casos de pessoas que moram escondidos. Pegamos uma faca. Eu falei que bebida é complicado, mano. Você acha que o cara, se não tivesse bebido, não tinha sacado ali uma peixeira? Exatamente. Pegamos uma faca e fomos entrar em todos os cômodos para verificar armários e camas.
Não achamos ninguém. Ficamos falando sobre isso e lembramos de um fato que aconteceu nessa mesma casa mais anos antes. Quando éramos adolescentes, estávamos nessa casa brincando de gato Mia na sala à noite. Eu sei o que vocês estavam fazendo. A gato Mia, né? Entendi. Aham. Escutamos um barulho na parte de cima da casa, parecia alguém tropeçando, algo do tipo. Na hora paramos a brincadeira e acendemos a luz, porque tinha uma regra que só podíamos ficar na sala durante a brincadeira, não podia se esconder lá em cima. Vimos que estava todo mundo lá, então subimos para ver o que tinha caído no andar de cima. Quando chegamos lá, vimos que o enfeite da mesinha de centro estava caído no chão. Era uma imagem de um santinho e estava jogado em frente à mesa. Na época pensamos que poderia ter sido algum vento ou alguma coisa, mas depois dessa do roteador lembramos disso e ficamos com a pulga atrás da orelha. Para finalizar, tem uma diarista que trabalha nessa mesma casa há anos, e ela sempre deixou claro que não gosta muito de ir lá. Claro, ela tem 6 quartos. Você acha que é por quê, meu filho? Ela ganha diária de limpar 1 quarto e ela tem que limpar 6, cara. Exato. Principalmente quando não tem ninguém, porque ela tem medo da casa e diz que vai já ver o vulto. Enfim, essa é a minha história sobrenatural. Os cara gostam de achar pelo em ovo, né, mano? Literalmente eles podiam falar, o fulano foi no banheiro aquela hora, porque eles falaram assim, né, eles alegaram que quando a internet parou, tava todo mundo na sacada lá, na varanda. Ele podia falar, porra, mas o fulano não foi no banheiro? Alguém fez isso, cara. Sempre tem o cara que bebeu e ficou, por exemplo, eu vou dar um exemplo que poderia ser, pode ser um cara que tá todo mundo bêbado, tem um cara que ficou brabinho com as músicas que estavam botando, aí ele foi lá e arrancou, tá ligado, brabinho e deixou. Ele, nossa, o que aconteceu? Vamos puxar uma faca. Ele que deu a ideia da peixeira lá, mano. Ele que falou, quem sabe a gente não vai com uma faca lá ver, né, quem foi que fez isso. Os caras querem viver o rolê sobrenatural, isso. Eles fazem questão, eles falam assim, cara, eu não tenho história pra mandar pra esse podcast, mas se bem que uma vez eu sonhei, vou mandar pra ela. Bom, mas pelo menos essa história aqui não te deu gatilhos, né, Ademir? Você nunca tentou achar alguém na sua casa com uma peixeira? Não. Ah, mas assim, eu ouvi barulho. Eu morava em vila, né, mano? Na antiga eu morava em vila, então se eu ouvia barulho, eu já sacava uma faca e saía andando pela casa. Ia conseguir fazer alguma coisa na época? Não. Mas sacava a faca. Mas pelo menos você tava com a impressão de que você poderia, né? Sim, Rambo, né, mano? Talvez, né? Rambo. Eu cresci vendo Rambo, você acha que eu não ia tentar me defender? Habilidade de facas. Você ia com uma faixinha na cabeça também ou nem? Lógico. Eu tinha o kit, eu ganhei de Natal uma vez do meu pai, um que vinha o revólver do Rambo de espoleta e a faixa vermelha pra pôr na cabeça. Sensacional. É isso, Ademir. O Ademir Sênior, ele tinha boas ideias de presente. Olha como que aconteceu. Cara, olha no que deu. Olha no que deu. O filho dele faz a página de memes engraçados e qualidade duvidosa. Gente, inclusive a gente já falou várias vezes, né? @badvibesmemes ou @RodrigoBadVibes. Troquem ideia lá. Segue lá. Tem Twitter também, que é engraçado pra caramba. O Merchan, inclusive, estamos lançando o primeiro jogo de Batalha de Galos do Brasil. Então, galocombates.com.br. Adquira o seu baralho que vai ser pra você se divertir com família, amigos no Natal. Maravilhoso. Sem motivo, apenas compre. Apenas compre, apenas entre no YouTube e veja o vídeo da Joelma lá, do Difícil Joelma. Tô dando muitos conselhos edificantes hoje. Bom, Ademir Júnior, né? Eu vou contar pra você a história, é uma história bem rápida. Uhum. Há alguns episódios, né, a gente já tá no 3º episódio de Assombração, eu sempre penso em contar essa história da minha mãe, mas eu ficava meio tipo, puta, eu preciso reunir os fatos e tal. E é o seguinte, minha mãe quando era criança, ela tinha 3 amigos imaginários, o Didico, não era a minha mãe. O que acontece? A minha mãe, né, a gente tem uma grande teoria de que ela tem duendes na vida dela. Eu vou explicar. Trazer, né, 3 fatos, assim, que aconteceram, que são inexplicáveis e foram em momentos diversos da vida da minha mãe. Por isso que eu falei, cara, esses duendes são dela, assim, tipo, são da vida dela que tá acontecendo. Porque não eram as mesmas pessoas envolvidas ao redor todas as vezes e era a mesma coisa que acontecia. Mas é o seguinte, Ademir, dá uma olhada aí embaixo da mesa, não tem nenhum duende aí, né? Não, minha mesa é aberta embaixo. Não tenta essa tática comigo. Ah, tá bom. E atrás de você? Tem uma parede, eu tô blindado. O que acontece? A minha mãe, quando ela tinha, sei lá, uns 16, 17 anos, ela tinha uma blusa que ela gostava muito, né? Um moletom, assim, tal, que ela fala do Mickey, sei lá, que ela falou. Mas era um moletom que ela gostava demais, assim. E ela usava sempre e tal, tipo, era uma peça que não é que, tipo, você vai botar no guarda-roupa e vai, tipo, esqueci dela e lembrou 3 anos depois. Não, ela usava muito.
E aí um dia ela chegou da escola, tirou essa blusa e jogou em cima da cama, porque ela chegou com pressa pra ir almoçar, jogou em cima da cama e partiu, né? Foi lá almoçar com o pessoal e tal. Só que a questão é, ela voltou e não tava lá a blusa, né? E ela lembra de que quando ela jogou, ela deu aquela olhada e ela viu, tipo, ela jogou meio que entre a parede e a cama, assim. Então ela viu que caiu, tava caindo ali naquele meio. E aí ela voltou depois do almoço, não tava lá. Só que assim, ela morou mais anos naquela casa e ninguém nunca mais viu essa roupa. Tipo, ela sumiu. Porque minha mãe ficou com isso na cabeça, mas falou, sei lá, alguma coisa aconteceu, sei lá, minha mãe viu, jogou fora, falou, usa demais e tal. Mas assim, ela viu onde caiu e ela procurou e nunca mais achou. Aí tá, isso ela era uma jovem adolescente, lá na época do império, da história do cara lá. Brincadeira, mãe! E aí, quando minha mãe, né, lá pra 2010, 2011, por aí, a gente morava em uma casa, no mesmo condomínio da casa que eles moram hoje, mas que aconteceu a terceira história, mas né, na época dessa segunda história era outra casa. E ela perdeu um relógio, eu acho que era um relógio, tá? Era algum acessório que ela usava no dia a dia e ela perdeu. E assim, ela não sabia onde estava, ela procurou na casa inteira. Ela pediu pro meu pai, pediu pra nós, filhos, pra todo mundo, assim, e ninguém achou. Todo mundo procurou, e ninguém achou. E aí um dia meu pai tava lá, e assim, a gente tinha uma diarista que tava com a gente há muito, tá ainda, até hoje, com a gente há muito tempo, e ela é muito, muito boa, e ela olhou a casa inteira, sabe, e ela não achou. Aí, um dia meu pai tava andando na sala, passando pelo tapete, assim, né, e ele pisou, assim, uma coisa estranha, ele olhou e tava o relógio lá, jogado no tapete, assim, na sala. Tipo, mas não fazia... Foi, tipo, meses depois, assim. Tipo, meses. Uma coisa não consegue ficar meses no seu tapete se tem 5 pessoas morando na casa, passando por lá, sabe? Sim. Ela falou até com São Longuinho. Vocês conhecem São Longuinho? Que falou te dar 3 pulinhos. Minha avó usava isso. Então, aí eu não sei, acho que foi São Longuinho aí nesse caso, né? Aí, beleza. Isso só com ela, ninguém mais perdeu, nada subiu na casa. Aí, agora, recentemente, a minha mãe tá numa outra casa, né? Meus pais, né? Hoje em dia, nenhum filho mora lá mais. Mas ela tá lá morando só ela e meu pai. E a gente ainda tem essa diarista que trabalha lá. E um dia minha mãe, ela é aquela... Sabe aquele adulto que quando você fala com ele, pra mostrar alguma coisa, ele automaticamente põe a mão no peito, assim, pra pegar o óculos? É muito isso. E ela lá, ela tinha o óculos... Ela tinha 2 óculos, né? Um que ela usava mais e outro que era reserva. E esse óculos sumiu. Ela lembra de ter colocado dentro da caixinha. E minha mãe é muito nerd da organização, assim. Infelizmente, eu não puxei isso dela. Eu queria muito ter puxado. Mas, cara, ao mesmo tempo que eu jogo as coisas, assim, tá tudo aqui, umas caixas aqui na minha casa, a minha mãe é o contrário. Ela deixa tudo muito arrumadinho, bonitinho, né? Acho que ela aprendeu a lição depois que ela jogou a roupa na cama dela e sumiu, né? Enfim. Mas ela é muito organizada. E ela deixou o óculos... nessa caixinha, e ela lembra disso, e o óculos estava no quarto dela. No dia seguinte, ela foi ver a caixinha e não tinha nada. Não tinha o óculos, não tinha nada. E ela procurou, ela mandou foto pra gente. Vocês viram esse óculos, tal, né, que ela tinha foto do óculos. Procurou, a diarista procurou, meu pai procurou, todo mundo procurou esse óculos por dias. E aí, um dia X, assim, depois de umas 2 semanas, ela foi e viu a caixinha do óculos, que ficou lá no mesmo lugar, né? Ela abriu a caixinha e o óculos estava lá dentro. Credo, mano. Pois é, Ademir. Então, assim, eu falo que são duendes. Eu já ouvi falar disso aí. Que estão, assim, jogando um jogo com a minha mãe, sabe? Tipo, procurou, perdeu e tal. Tipo, eu acho que se hoje, se ela voltar lá naquela casa que na adolescência ela perdeu a blusa vai estar lá. Ela só não procurou mais. Esse tipo de coisa que é melhor não ir ver. É verdade, porque vai que tem mais coisa lá, né? Aí azedou. Vai que tá o Didido e a Coninha usando a roupa dela. Eu não vou esquecer dessa porra desse nome. Não, o Baga eu tô tentando não usar, mas o Didido... Mas enfim, essa era a história da minha mãe, assim, ela vai escutar e vai falar, minha filha me expôs, mas mãe, você me fez pra isso, né? Porra. Certíssimo. Eu sempre soube, mãe, que eu não era das mais normais. Enfim, isso aconteceu mesmo e eu acho que não foi a última vez, sabe, Ademir? Fica aquela coisa. Assim. Mas essas pessoas que têm esse tipo de esses casos assim sempre acontecem várias vezes durante a vida, nunca é uma vez só. Então, e comigo nunca aconteceu, com meus irmãos não, meu pai, e a gente na mesma casa que ela, sabe? Que bizarro. São os duendes da minha mãe. Então, assim,
fica em aberto aí, né? Quando acontecer mais alguma coisa, quando eles atacarem novamente. Vamos ver se é cíclico, assim, né? Diz os caras, eu já ouvi falar que você não pode deixar coisas de valor encostadas no chão que os duendes levam. Já viu isso aí? Não. Por exemplo, uma bolsa de mulher, não deixa no chão. Tem que pôr numa cadeira, alguma coisa, senão o duende leva. Isso eu já ouvi, de verdade. Nossa, eu já ouvi falar dizem. que não pode deixar a bolsa no... É tipo assim, ditado, sabe? Ah, deixa a bolsa no chão, o dinheiro vai embora. Mas não sabia. Eu ouvi a versão do duende só. Então, não sabia como que ele ia embora, né? Foi uma falha minha de não ter perguntado. Porque é Exato. assim que ele vai. Eu acho bem plausível, né? Mas é só essas histórias bizarras, assim. Minha mãe foi Tá sorteada. louco. E você, Ademir? Qual que é a sua história? Cara, Me conta. Essa é uma história terceirizada, na verdade, de um amigo meu, mas é uma história pesada. Ixi. Pesada não, mas é uma história intrigante. Eu tinha um amigo que ele não teve pai e tal, e a figura paterna dele era um tio dele. E ele conviveu muito tempo com o tio, e o tio morreu quando ele era adolescente. Uhum. Pá, era tio amigão, era um tio pai praticamente. Uhum. Enfim. E daí esse tio dele morreu, e esse tio dele gostava muito de assistir Pesca e Companhia no SBT. Que passava, era acho que 6 da manhã no SBT, era bem cedão. Nossa. E daí um desses dias, ele era de motoclube na época, saía, bebia pra caramba e tal. E disse que ele chegou em casa e tal, a esposa dele não tinha ido até pro rolê, ele foi sozinho, voltou, chegou e ficou tomando uma cerveja, conversando, e aquele dia ele tava lembrando do tio dele. E daí ele terminou de tomar, que ele lembrou, né, que você bebia ali com o tio dele e tal, e falou assim, ó tio, então amanhã me acorde pra nós ver o Pesca e Companhia junto. E foi dormir. E dormiu na sala do casal, tipo, ficou meio encostado no sofá. E, cara, diz que ele passou a noite inteira sonhando com o tio dele, várias cenas. E daí, cara, em ponto. Obviamente ele desligou a TV. Uhum. Desligou a TV, tudo, foi dormir. No outro dia, a TV ligou, ele jura pra mim, né? Uhum. Tocou na TV a intro que fazia, falou, e tá aqui o bicho da Pesca e Companhia, ligou a TV, mano. Meu Deus. Exata do programa. Bizarro. Mano. Daí foi se benzer. Rezar pra caralho. Cara. Nossa, eu imagino, eu ia também. Pesado. Porque, e ele, entre aspas, né, ele provocou isso, né, tipo... Provocou, aí ele mandou acordar, entendeu? Exato. Sai fora. Nossa. Ó, essa eu me arrepiei, porque ele me contando é foda. Não, eu tô em choque que tô olhando pra minha televisão aqui, já olhando, falando, mano, tira essa porra da tomada. Nossa. Doideira, mano. Ai, mas ó, vou acender uma velhinha hoje, hein, Ademir? Isso, tem que dormir blindado hoje. Blindado? Com o edredom, no calor, com o edredom cobrindo o pé, não tem como. Exato. Bom, era isso, gente, que a gente tinha pra hoje. Histórias aí bizarras de assombrações. Ademir, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, mano. Foi muito bom gravar com você. E, gente, de verdade, sigam essa página. Eu vi que muita gente que eu conheço já segue. E, assim, é aquela página que faz muita diferença no dia a dia, que você tá lá, só vê coisa, na época que só vem notícia ruim, assim, aí você vai nessa página e você fica pior ainda. Tô zoando. Aí você dá aquela animada e fala, cara, como esse cara pensou nisso, mano? Mas que bom que ele pensou, né? Que é pra dar aquela ajudinha no nosso dia a dia. Eu tenho que nivelar todo mundo por baixo, né? Exato, né? Não dá pra nivelar por si, não vai ter followers. Senão você não seria esse sucesso que você é na internet. Exato. E sigam também o Ademir, né, galera? Porque nada funciona se este cara não estiver rodando. Preciso receber mimos, vamos me seguir lá. Recebemos. É isso, muito obrigada, Ademir. Um beijinho pra vocês que ouviram. E tchau, tchau. Kader? Isso, o nome é... Ele pegou de primeira, Kader. Posso mandar então? Pode. Um abraço especialista pro meu amigo César e Kader.